Bom dia! Vamos às senhas diárias de hoje, dia 15 de outubro de 2022, um sábado, dia do professor, da professora. O que seria da humanidade sem o professor, professora? Profissional ou não? Pense. Eu vou começar logo com o título que eu vou dar para hoje, porque já vai ajudar a ver a gente os versículos e a oração. E no texto, no primeiro texto, aquele que eu leio, vai nos ajudar a compreender também. O título é A Fé nos abre a alma para o além de nós e de nosso pequeno mundo e nos desafia para o novo e o mais profundo. Então vou ler os 2 versículos e a oração. O primeiro versículo vem do livro de Miqueias, um profeta, capítulo 7, versículo 7. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. E o segundo versículo vem da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Lembrem do título? A fé nos abre a alma para o além de nós e de nosso pequeno mundo. Eu convido a que fiquem logo depois ligados, que eu vou tratar disso na reflexão. E a oração vem de Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Ensina-me a entregar todas as minhas horas à eternidade e nesse tempo de graça guiar os meus passos, nesse tempo de graça, quer dizer, um tempo de vida, guiar os meus passos em caminhos em que poderei encontrar novamente o plano das estrelas. Ver, olhar, estar ligado no que é maior. Vou fazer uma pequena reflexão de cunho filosófico, mas ligando as coisas. Karl Marx e seu amigão e companheiro de trabalho e reflexão, amigo. Eles escreveram em uma frase uma afirmação e uma outra afirmação. A primeira afirmação dentro desta frase é: a religião é o ópio do povo. A religião é o ópio do povo. Mas escreveram também nesta mesma frase: e também é o grito da alma dos desumanizados. Porque eles realmente consideraram a religião ópio.
ópio do povo, engana o povo, aliena o povo. Por isso eu vou chamar esse capítulozinho aqui de reflexão de fé, de alienação e fé. Ou fé e alienação. Sim, a fé, a religião tornada ópio do povo, por não deixar o povo compreender a sua realidade, ou fazer uma distorção da realidade, e assim afastar o povo da verdade, da compreensão da sua verdade. Pobre, explorado, que tem que vender a sua força de trabalho fazendo o que não quer, muitas vezes, de um jeito que não quer, em horários insuportáveis, e ainda não ter todas as vantagens do seu trabalho, muito pelo contrário, ganhar do seu trabalho uma parte apenas do valor daquele trabalho, apenas para sobreviver, enquanto o dono do capital fica com a grande parte, que é o lucro. Mas também é o grito desta pessoa explorada, escravizada, é o grito de sua alma que está desumanizada, que está explorada, que está alienada de si mesmo, de suas vontades e seu trabalho, de seus desejos. Tem que vender a sua mão de obra, em vez de realizar sua mão de obra em trabalho livre e recompensado totalmente em suas mãos, em suas vontades, em poder administrar para o seu próprio trabalho e os ganhos desse trabalho. Então a fé é também um grito desse corpo desumanizado e explorado e oprimido. A religião é o grito organizado, só que manipulada pelo capitalista, ela torna essa exploração contínua. Porque em vez do escravizado, do proletário, do operário e da operária, claro, gritarem o verdadeiro motivo da dor de sua alma, de sua vida, eles ficam jogando isso para uma realidade mística que não explica o que está acontecendo e nem mesmo ajuda a resolver, porque não entende o que está acontecendo. Por isso chamaram ópio do povo. Mas também é grito de almas desumanizadas, de corpos desumanizados, de vidas que não chegam nunca à sua plenitude porque estão na mão dos que as compram seu trabalho, sua criatividade, seu tempo. Mas em vez disso também a fé pode ser a inconformidade, que pesquisa a realidade e diz: eu quero chegar num mundo onde não seja mais explorado. E aqui está o motivo da exploração. Aí é a fé dos profetas de Jesus. E, digamos assim, das igrejas que têm consciência das lutas sociais e, eu diria mais, de classe. Não precisa ser as igrejas, tá? Qualquer fé. Eu acho que a primeira aula de teologia, de teólogos, de qualquer religião, deveria ser: a religião é o ópio do povo, mas também o grito de almas desumanizadas.
Vamos à leitura, então, do texto de hoje. Ele é um texto assim, ele tem, na verdade, duas historinhas ali no meio. Uma que Jesus tem que pensar, descansar, ter aquele momento sozinho de olhar para o além. E outro onde Jesus diz para os discípulos, mas gente, na primeira dificuldade vocês já estão desistindo. Eu vou ler o texto, eu mudei um pouquinho, não vou ler da Bíblia de papel, eu vou ler do computador, copiado do Almeida, atualizado em linguagem, atualização internacional, diz ali. Tá? Me pareceu muito boa essa tradução. É de Mateus, capítulo 14, versículos... deixa eu ver... Mateus capítulo 14, versículos 22 a 33. E diz o seguinte, vocês conhecem a história. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do lago, enquanto e fossem os discípulos para o outro lado do lago, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra com os discípulos, né? Fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. Ele foi tirar um tempo sozinho e depois foi até eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, um espírito, é uma alucinação. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entrar no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Pense agora não em como andou sobre as águas, ou se andou, mas pense nos momentos quando a fé está diante da dificuldade, sendo explorado. E aí na luta contra fica sem força. Eu vou desistir de tudo, deixa o mundo assim como está. Aí Jesus diz, homem de pequena fé. Por que você duvidou quando a coisa ficou difícil? Tu não viste o novo, o mais profundo. Talvez por isso Jesus tenha ido um tempo, olhando pelo lado humano, um tempo lá para o morro ficar sozinho, para olhar para o novo. E assim estender a mão. Porque está ligado com o novo. A fé nos liga para o além de nós e de nosso pequeno mundo. E nos desafia para o novo e mais profundo. A fé pode ser inconformidade com a realidade, não alienação, conformidade, mas inconformidade. A segunda leitura, que lá no livro de Esther, então, a Esther lá no reino de Assuero, o rei persa, ela faz as leis para a festa do Purim judaico, que celebra, de certa maneira, a libertação dos oprimidos.
Um grande abraço e um bom dia.